Fala aí galera, tudo bem? Dia 8 dos nossos estudos do CFP. Dia 8, já são 66, passamos de mais de 10% do tempo de estudo. Se você está acompanhando, eu tenho certeza que você está assimilando legal aí o curso. E manda aí nos comentários aí um feliz aniversário, porque já é dia 4 de fevereiro, um dia lindo. Eu estou fazendo aniversário, né? E o maior presente é a sua presença aqui de verdade. Mas manda lá um comentáriozinho dando feliz aniversário. Se você já se inscreveu no canal, beleza? Curte o vídeo, participa. O mundo financeiro, depois que você virar CFP, você vai ver que o mundo financeiro tem inúmeros cursos de valuation, asset allocation. A nossa ideia é ter um programa de educação continuada que vai com você firme na sua carreira, onde você estiver, tá certo? E eu quis falar isso porque eu estou muito feliz, porque afinal de contas é meu aniversário. Vamos lá então, vamos começar e terminar, né? Porque nessa sessão, nesse vídeo, a gente vai falar sobre tudo de economia, né? A gente vai falar sobre PIB, a gente vai falar sobre inflação, a gente vai falar sobre política monetária, política fiscal e política cambial, que é o que você precisa saber. Sabendo isso, você vai estar muito preparado lá para a prova do CFP, tá bom? Então, vem comigo, dá uma olhadinha aqui na minha famosa tela, né? A gente começa então falando de PIB, né? Produto Interno Bruto, tá certo? Produto Interno Bruto, eu estou aqui. E o que quer dizer Produto Interno Bruto? É tudo que é produzido, bens e serviços, dentro dos limites geográficos daquele país. Então, por exemplo, uma empresa brasileira que está fora do Brasil, o que ela produz não afeta o PIB brasileiro, só o que ela produz aqui dentro do Brasil. E os gringos, né, as empresas multinacionais que estão produzindo dentro do Brasil, beleza, isso afeta o PIB. Não importa de onde é a empresa, importa que ela está dentro do país, Produto Interno Bruto. Beleza? Muito bom. Você tem o PIB real, né? E o PIB nominal. O que importa para a gente é sempre o PIB real. Ou seja, considerados os preços constantes, será que aumentou a capacidade produtiva da nação? Será que a nação está produzindo mais bens e serviços? É isso que mensura o PIB real, ou seja, o crescimento real, né? O crescimento que não é crescimento porque os preços subiram, tá bom? Então você precisa lembrar disso. Outra coisa muito importante você lembrar é que o PIB ele é calculado considerando o comprador final, o consumidor final. Então, o que acontece? Você compra, velho exemplo do pãozinho, farinha de trigo, né? Foi produzido o trigo. Aí depois a empresa de farinha de trigo compra o trigo, faz a farinha. A panificadora compra a farinha e faz o pão. É ou não é? Então, para que não haja uma dupla contagem e a gente conte esse trigo na produção do trigo, na produção da farinha e na produção do pão, como metodologia a gente conta só lá no final, só quando vende o pãozinho mesmo, tá certo? Então é isso que a gente chama da metodologia do consumidor final. Então, importante lembrar disso. Então, quando o consumidor final está consumindo de verdade, é aí que o PIB é impactado. E isso quer dizer o seguinte, se a empresa de farinha de trigo está aumentando pra caramba o seu estoque de trigo, achando que vai ter uma quebra na safra, depois não vai ter estoque. Então ela está aumentando o seu estoque, mas ela está produzindo a mesma quantidade de farinha, a panificadora está produzindo a mesma quantidade de pão, e as pessoas estão comendo a mesma quantidade de pão, isso não afeta o PIB significativamente. O que vai afetar é quando aquele estoque todo for transformado em pão para o consumidor final. Então, aumento de estoque não afeta o PIB, tá? Porque fica represado, fica parado, o bem, no caso o bem, né? Fica represado lá na cadeia de valor, não vai para o consumidor final. Importante lembrar disso. Legal? E tem uma equação, então, para se calcular o PIB, e essa equação é essa que está aqui, ó, tá vendo? Tá em amarelinho. Eu achei esse amarelinho meio xoxo, né? Deixa eu dar uma mudada nele, vocês deixam? Então, vou fazer em preto aqui, vamos lá. Olha só, isso aqui é consumo das famílias, tá certo? Então, quanto mais as famílias consumirem, maior vai ser o PIB. Isso aqui é investimento, mas é investimento das empresas em máquinas, em fábrica, em capital produtivo, tá? Não é o investimento do mercado financeiro. G é gastos do governo, tá? Então isso aqui tem a ver com o governo. Quanto mais o governo gastar, mais grana na economia, mais gente empregada trabalhando para o governo, né? E então cresce o PIB, principalmente no curto prazo, né? Há problemas nisso, mas o impacto no PIB é positivo. Aqui X é de exportação, por isso X,
e é de importação, tá certo? Então a exportação ela impacta positivamente, a importação, como tem esse sinalzinho de menos, ela impacta negativamente, tá? Porque quando eu exporto, eu tenho que produzir, esses bens vão lá para fora, o meu PIB está crescendo. Quando eu importo, eu estou levando dinheiro lá para fora e os bens aqui de dentro não estão dando vazão, não está havendo consumo dos bens produzidos aqui dentro. Então a importação impacta negativamente. Às vezes eu tenho o termo exportação líquida, porque tem a sólida e a gasosa. Não, claro que não. Exportação líquida quer dizer que é exportação menos a importação, tá certo? Então a diferença entre os dois é a exportação líquida. E importação líquida é o contrário, é a importação menos a exportação. Beleza? Tamo junto? É isso, de PIB é isso que você precisa saber. Aí você precisa saber de inflação, né? O que é inflação? Inflação, você sabe, é um aumento generalizado de preços. Custo de vida está alto, isso não quer dizer que tem inflação, pode ser que está alto há um bom tempo. Inflação é a variação dos preços, tá certo? E normalmente, lembra o seguinte, o que define o preço de qualquer ativo, seja ele um bem real, um ativo financeiro, é a relação entre oferta e demanda. Se você tem determinado bem, o tomate, teve uma época aí que teve quebra de safra de tomate, então você não tinha mais tomate, o pessoal queria comprar tomate, oferta escassa, muita demanda, o preço sobe, porque quem tem sabe que a galera está querendo comprar, não consegue comprar em outros lugares, vai ter que comprar com você, você sobe o preço, faz parte, tá certo? Então isso é um choque de oferta, né? Quando você tem um problema na oferta de um bem e as pessoas continuam procurando aquele bem gera um aumento existe um aumento de preços, tá certo? Naquele bem, e isso pode, dependendo da importância do bem, da relevância desse bem, pode gerar um impacto na economia como um todo. Da mesma forma, pensa comigo, se todos os produtos da economia, né, se por algum motivo você não tem capacidade produtiva e a população quer consumir, todos os produtos começam a subir de preço, porque você tem mais demanda do que oferta, ok? Um outro caso, muito comum, né? Aumento de dinheiro na economia. Então, políticas do governo, aumento de renda, a gente teve isso, né? Em vários momentos da história do país, pessoal com dinheiro na mão, mas não existe capacidade produtiva para suprir toda essa demanda dos consumidores, gera inflação. Por isso que o governo está preocupado tantas e tantas vezes, né, em segurar a economia. Vamos aumentar a taxa de juros para a galera não gastar muito, não investir muito, preferir poupar, né, para aproveitar a taxa de juros alta, porque aí a galera não vai ficar querendo comprar, porque quando quer comprar não tem capacidade produtiva, e o que acontece com a porcaria dos bens? Sobe pra caramba, então a inflação desata, né? É basicamente isso. O que mede a inflação? Os índices. A gente tem basicamente IPCA e IGPM que você precisa saber, tá? IPCA é um índice de preços ao consumidor final. Chama índice de preços consumidor amplo, e a medição do valor dos bens que chega para o consumidor. Então tem uma cesta de bens e esse IPCA vai sendo medido mensalmente, tá certo? É importante a gente lembrar que o sistema de metas de inflação adotado pelo Banco Central tem como medidor o IPCA, né? Como balizador o IPCA. E a gente tem o IGPM. O IGPM, você precisa ficar muito esperto, porque 40% do IGPM é de índice de preços ao atacado, né? Então ele não pega só os preços ao consumidor final, pega os preços ao atacado também. Isso faz com que aconteça um treco interessante. Quando o dólar dá uma porrada, como recentemente a gente teve, o que acontece? O atacadista, que por exemplo compra produtos importados, ele já tem um impacto muito forte nos preços para ele. O índice de preços ao atacado já dá uma porrada. IGPM sofre. IGPM vai lá para cima. Sofre assim, né? Sofre quem tem contratos indexados ao IGPM que tem que pagar IGPM. Então, por exemplo, contrato de aluguel indexado ao IGPM. Já espera se o dólar subiu, o seu contrato de aluguel vai subir também. Tá bom? Beleza? Tamo junto? É isso que você tem que saber até aqui. Aí vamos falar das políticas econômicas, né? O governo, então, ele tem um conjunto de políticas econômicas que visa a estabilidade da moeda e o crescimento sustentado da economia do país. Você precisa saber isso, né? Basicamente, as políticas econômicas são 3. Eu não estou colocando a política de rendas aqui porque não é cobrado, né? E tem uma discussão enorme sobre essa política de rendas. Vamos falar de 3. Política monetária, política fiscal e política cambial, tá certo? Pigarrinha, você tem que parar de fumar. Eu nunca fumei na vida, mas tem o pigarrinha, fazer o quê?
Olá, essa política econômica, então, a gente vai falar primeiro da monetária, né? Política monetária, põe isso nessa sua cabeça, é o seguinte: política monetária é aquela que diz respeito à emissão de dinheiro ou então à circulação de dinheiro na economia. Então, basicamente, você vai ter os seguintes instrumentos. Taxa Selic, né, que você conhece bem, já ouviu falar bem, né? Então, taxa Selic, tá certo? O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa de juros básica da economia. Quanto maior for a taxa Selic, maior vai ser a propensão do investidor a poupar e aplicar o dinheiro nessa taxa. Você deve ter ouvido falar que com a taxa Selic de 2 dígitos, que a gente tinha de 15%, 14,5%, 12%, ninguém quer ficar montando fábrica, tocando negócio. Por quê? Porque você deixa o dinheirinho parado lá com menos risco, rendendo 12%, 13%, 14% ao ano. Então isso faz com que a economia arrefeça. O pessoal não busca o setor produtivo, né? As próprias famílias, elas vão consumir menos, porque para, por exemplo, comprar uma geladeira, trocar a geladeira, fica caro pegar um empréstimo, taxa de juros mais alta e tal. Então isso segura a economia, é uma política monetária contracionista, né? A política monetária expansionista seria a redução da taxa Selic, como a gente viu até bater 2% recentemente, tá certo? Aí você tem um negócio chamado redesconto, taxa de redesconto. O que é o redesconto? O redesconto é o seguinte: chegou no final do dia, né? Um banco ficou devedor, não conseguiu então captar recursos para tudo que ele emprestou, ele vai lá no Banco Central, que é o emprestador de última instância, e toma recursos lá. Aí o Banco Central cobra uma taxa chamada taxa de redesconto. Se o Banco Central reduzir bastante essa taxa, os bancos se sentem mais soltos para emprestar mais dinheiro e não se preocupar tanto com isso. Então, assim como a taxa Selic, uma política expansionista, monetária expansionista, reduz o redesconto. Reduz a Selic, reduz o redesconto. Tá certo? Muito bom. 3. Depósito compulsório. Como o nome já diz, é compulsório, né? Então não tem essa. A instituição financeira, ela faz o seguinte: ela captou R$100. Captou R$100, uma parte do que ela captou, ela tem que depositar lá junto ao Banco Central. Se o compulsório tiver 40%, captou 100, 40 vai ter que deixar guardadinho lá no Banco Central. Se o Banco Central quer enxugar dinheiro da economia, porque muito dinheiro gera atividade econômica, gera inflação, o que o Banco Central faz? Joga lá para cima esse depósito compulsório, para segurar o dinheiro, né? Para não deixar o dinheiro rodando na economia, tá certo? Muito bom. E eu acho que acabou, né? Não me lembro de nenhuma outra. Tem uma outra política sim que a gente pode colocar aqui, que é compra e venda de títulos públicos, né? Então, compra ou venda de títulos, tá certo? Então imagina o seguinte: lembra que uma das causas da inflação é excesso de dinheiro na economia. Então o Banco Central ele consegue regular esse excesso de dinheiro. Então tem muito dinheiro, vai lá e enxuga dinheiro. Como? Vende títulos do governo. Vende os títulos do governo, pega o dinheiro e enxuga o dinheiro da economia. Então a venda de títulos do governo é uma política monetária contracionista também. A expansionista seria comprar os títulos que estão em circulação do governo colocando dinheiro lá. Tá bom? Muito bom. Vamos falar da política fiscal? Vem comigo, hora de a gente falar da política fiscal. Política fiscal. O que é política fiscal? Política fiscal tem a ver com o que o governo arrecada e o que o governo gasta. É isso, é que nem na sua casa. Se você sempre gasta mais do que você arrecada, no futuro você vai ter problemas. Governo é a mesma coisa. O governo normalmente arrecada por tributos, tá certo? Então, tributos são fontes de arrecadação, né? E aí depois você tem, vou pôr em outra cor, né? Vou pôr naquele amarelo estranho. Você tem os gastos do governo. Então, o superávit ou déficit fiscal é dado pelos tributos, né? Pela arrecadação, menos os gastos do governo. Tá certo? Se arrecada mais do que gasta, você tem um superávit fiscal. Se arrecada menos do que gasta, você tem um déficit fiscal, ok? Imagina que o governo quer ativar a economia. Lembra que a gente viu no PIB que os gastos do governo tornam o PIB mais turbinadão? Então, aumenta lá os gastos do governo, só que isso gera um déficit fiscal. Por quê?
está arrecadando aqui, aumentou o gasto. Opa! Então, no longo prazo, não dá para o governo o tempo inteiro gastar muito, porque fica um rombo fiscal, mas ele gera no curto prazo um crescimento do PIB. Isso pode ser interessante em certos momentos que precisa acontecer, tá bom? Então, a política fiscal vai ser sempre isso, vai ser sempre aumenta tributo ou diminui tributo, que impacta a arrecadação, aumenta gastos, diminui gastos. O que se bate muito na economia brasileira é que o governo é ineficiente, ele gasta de forma que não faz sentido. Então se fala muito em reforma administrativa, se fala muito em controlar os gastos do governo, porque a hora que der para controlar os gastos do governo, né, você tem uma maior facilidade em utilizar uma política monetária com taxa de juros baixos e assim por diante. Ok? Muito bom. Terceira e última, né? Porque o nosso tempo ele escorrega pelos dedos, manja, aquela lesma gosmenta que escorrega pelos seus dedos, é o tempo hoje. Então vamos lá, política cambial. A política, para que serve a política cambial? Não é bom que o dólar dê uma porrada ou que ele derreta muito rapidamente. Sabe por quê? Porque o Brasil, ele tem contato com outras economias, importa, exporta, e os agentes econômicos fazem uma projeção dos seus resultados, vendo se vale a pena ou não, utilizando aquela cotação do dólar. Então, um importador, né, já fechou contratos de importação, sabendo que vai usar aquele insumo, vai vender o bem localmente, aí de repente o dólar dá uma porrada. E aí aquele gasto que ele tinha de $1 milhão era 5 milhões de reais. Se o dólar bate 10, passa a ser 10 milhões de reais. O cara pode quebrar. Então o que o Banco Central faz? Ele dá umas atenuadas, dá uma segurada, para que no curto prazo não seja tão pesada a variação. Tá? Então o que vai acontecer? O dólar começa a subir. Tudo na vida, meus amigos, é uma questão de oferta e demanda, tá certo? Muita oferta por determinado bem, o que vai acontecer? O bem vale pouco, muita oferta e pouca demanda. Muita demanda e pouca oferta, todo mundo querendo comprar, quem vende vai vender lá em cima, ok? Então, se o dólar começa a subir demais, o que o governo faz? Ele entra vendendo moeda. Então, vende dólar. Entra lá no mercado spot, mercado à vista, entra vendendo, batendo, a gente fala, né? Aí o dólar cai. Não é? Ou então, vende um contrato derivativo chamado swap. Swap direto, normal. Swap direto, tá certo? Se o dólar estiver caindo, ele faz o contrário. Ele compra dólar, né? Ou ele vende o swap reverso, tá? Então isso você meio que tem que decorar agora, depois você vai entender melhor na matéria de derivativos como é que funciona o swap. Mas lembra o seguinte, para conter a alta, vende swap direto. Para conter a baixa, vende swap reverso. Tá bom? Beleza. Terminei. Só a parte positiva. Vamos para os exercícios, que os exercícios é onde a gente se diverte mais. Né? Vem comigo. Muito bem. Se você prestou bastante atenção, você não terá dificuldades aqui. Sobre as contas do PIB de uma nação, analise as afirmações abaixo. Um aumento nas exportações líquidas reduz o PIB de um país. Exportações líquidas é aquilo que eu falei para vocês, né? Exportações líquidas é X menos I. Exportações menos importações, né? Lembra que na equação do PIB, o que eu tinha? Eu tinha lá consumo, investimento, gasto do governo, mais isso aqui. Gente, se isso tudo aqui aumenta, você está aumentando o PIB. Aqui está o PIB, tá? PIB. Você está aumentando o PIB, ok? Então, o aumento nas exportações líquidas reduz o PIB? Nada disso. Um aumento nas importações líquidas reduz o PIB a 2 agora. Um aumento nas importações líquidas reduz o PIB do país. Aí sim, né? Porque olha só, se eu tiver um aumento nas importações líquidas, aí eu inverti a equação. Mais importação, menos exportação. Então eu tenho dinheiro saindo do país para comprar produto importado. Isso vai reduzir o PIB do país. Essa aqui está certa. Se as empresas reduzirem fortemente os seus estoques, haverá um aumento proporcional do PIB sem aumento na produção daquele período. Lembra que eu falei para vocês que o que importa é o consumo lá na ponta. Empresa reduzindo os seus estoques quer dizer que está vendendo, tá certo? E, portanto, está aumentando o consumo. Aumentando o consumo, você tem aqui um aumento no PIB, ok? O aumento nos gastos do governo gera um acréscimo do PIB. Perfeito, né? A gente falou sobre isso. Então, o PIB tem aqui como um dos
componentes, os gastos do governo, então gera de fato 2, 3 e 4. A alternativa D deu certo, beleza? Muito bom. 2. Recentemente foi verificada uma forte desvalorização cambial. Gente, não erra isso. O que é desvalorização cambial? Quer dizer que o real ficou valendo menos, então o dólar subiu. Então, desvalorização cambial, o dólar subiu, tá? Porque a referência é sempre a moeda local. Se falou em valorização cambial, o dólar caiu, o real subiu, valorizou. Desvalorização cambial, o real desvalorizou, dólar subiu. Não esquece isso, tá certo? Qual índice de preços vai ter mais impacto? Falamos sobre isso. IGPM, né? Porque 40% do IGPM é IPA, Índice de Preços ao Atacado. Questão 3. Nas últimas atas do Copom, a autoridade monetária tem deixado clara a sua preocupação com o aumento persistente da inflação e possibilidade do quê? De usar políticas monetárias contracionistas, com o objetivo de conter a alta nos preços da economia. Vai segurar a grana, tá certo? Para não ter tanta grana no mercado e o preço não ficar subindo, não tem inflação. Assinale a alternativa contém somente políticas monetárias contracionistas. Então tem que ser monetária e contracionista. As políticas monetárias, você tem que lembrar, taxa Selic, redesconto, depósito compulsório, né? Compra ou venda de títulos. Mas tem que ser na direção contracionista, ou sempre numa direção que enxuga dinheiro da economia. É isso que a gente tem que procurar. Então vamos lá. Alternativa A, aumento da taxa de juros básica da economia. Beleza, está enxugando dinheiro, na taxa de juros maior o pessoal vai querer aproveitar e guardar o dinheiro lá. Aumento de taxa de redesconto, beleza. Redesconto maior, os bancos vão dar crédito com mais parcimônia. Redução do depósito compulsório. A cada R$100 que capta, em vez de deixar 40 no banco, vai deixar 30. Em vez de deixar 40 no Banco Central, vai deixar 30. Então vai circular mais na economia. Então não é contracionista. Tinha que aumentar o depósito compulsório, não reduzir. Então tá errado. AB. Aumento de taxa de juros básica da economia, legal. Aumento da taxa de redesconto, legal. Aumento do depósito compulsório, legal. E diminuição na oferta de títulos públicos nas operações de open market. As operações de open market são aquelas operações que o Banco Central vende títulos públicos no mercado. Diminuição, então vai vender menos, vai enxugar menos dinheiro. Não pode ser a B. Então, B também não. C, aumento da taxa de juros, beleza. Redução do redesconto, não, tem que ser tudo aumento. D, aumento da taxa de juros básica da economia, aumento da taxa de redesconto, aumento do depósito compulsório e aumento da oferta de títulos públicos no open market. É essa correta, porque são todas ações que vão enxugar dinheiro da economia, tá bom? Legal, vamos para number 4. Um planejador financeiro analisa o cenário macroeconômico com vistas a otimizar suas recomendações em renda fixa. Quando você vai recomendar renda fixa, você tem que tomar uma decisão. É pré ou é pós? Se você acha que as taxas de juros vão subir, você recomenda o pós. Se você acha que as taxas de juros vão cair, você recomenda o pré. É sempre assim, não é? Muito bem. Então, analisando variáveis econômicas, vê que os especialistas eles estão preocupados com a política fiscal do governo. Tá certo? Então, de acordo com a política fiscal, o governo se sente mais propenso a aumentar ou a abaixar a taxa de juros. Então, essas coisas estão muito ligadas, né? Aí, depois desse preâmbulo, você tem que analisar as afirmativas que dizem respeito à política fiscal. Então, uma política fiscal expansionista, ou seja, que vai deixar mais dinheiro no mercado, visa aumentar a atratividade econômica por meio de maior gasto do governo e ou menor arrecadação. Perfeito, uma política fiscal expansionista vai deixar mais dinheiro no mercado. Para isso, arrecada menos, o pessoal paga menos tributo, tem mais dinheiro para gastar, beleza? Ou então, tá certo? Gasta mais. Então isso pode gerar um déficit fiscal, mas é expansionista. Tá certinho. 2. Uma política fiscal expansionista pode causar uma percepção de maior risco na capacidade do governo de honrar suas obrigações financeiras. Gera déficit fiscal, gasta mais que arrecada, tem um rombo, será que vai ter dinheiro para pagar, vai começar a imprimir dinheiro, vai gerar inflação, isso é maior risco. Tá certo? Um aumento de tributos
bem como um maior controle de gastos do governo, tá certo? Aumento de tributos está secando dinheiro, né, do mercado. Maior controle de gastos também está secando o dinheiro do mercado. São exemplos de políticas expansionistas? Não, é contracionista. Você aumenta tributo, você pega mais dinheiro do mercado, está contraindo a economia, tá certo? Você controla gasto, gasta menos, a economia cresce menos. Então aqui está errado. 1 e 2, alternativa B de belezinha é a correta. Legal? The Last One, aguenta aí, hoje tá longo essa bagaça que não termina, né? É porque é meu aniversário, estou comemorando, tá? Depois eu passo o endereço aí nos comentários pra você mandar o presente. Não, o presente é a sua presença aqui, vamos lá. Em momentos de desvalorização cambial, o governo lança a mão de políticas cambiais que visam fazer o quê? Amortecer o efeito de desvalorização da moeda, que pode ser muito profundo no curto prazo. Qual das alternativas abaixo contém políticas usadas nessa situação? Fique esperto nisso aqui, né? Lembra o seguinte, desvalorização cambial é alta do dólar, está desvalorizando o real, tá certo? Então, o que o governo pode fazer para resolver a situação? Venda de moeda estrangeira e venda de swap cambial reverso? Tudo é oferta e demanda, né? Tá subindo o dólar, vende moeda estrangeira, beleza. Agora, eu falei para vocês, vende moeda estrangeira e vende swap cambial direto, tá? É o swap, o primeiro swap que foi montado pelo Banco Central, por isso que é o swap cambial direto. Então, venda de moeda estrangeira, venda de swap cambial direto, é a alternativa C de certo. Beleza? Acabamos, né? Espero que você tenha aguentado até o final. Se você está me acompanhando nesses vídeos, você está ficando muito preparado, tá? Eu sempre recomendo a você adquirir o nosso curso lá no Mundo Financeiro, porque lá a gente tem um banco de 1000 questões, um pouquinho mais de 1000 questões agora, com todo tipo de questão que pode cair na prova. Então não tem erro. E tem outra coisa, o nosso índice de aprovação beira 100%. Por quê? Porque a gente acompanha você até você passar no CFP. Isso é muito importante, tá? Tem gente que vai passar de primeira, tem gente que vai precisar de 2 provas, tem gente que vai precisar de 3. Acontece, mas a gente transforma você em CFP. Vem com a gente, você não vai se arrepender. É um grande distintivo aí na sua carreira. Beleza? Já falei demais, um grande abraço aí, se cuidem. Tchau.